Turma do 7º ano, estamos de volta. Foram umas fériasinhas curtinhas, deu para quebrar um pouquinho o ritmo, né? Embora com essa quarentena parece que estamos de férias constante, mas quebrou o ritmo, né? Então vamos retomar 7º ano, História e Cidadania, Alfredo Bulos. E aí, pessoal, antes de sairmos das férias, né? Sairmos para o recesso, conversamos um pouquinho sobre esse capítulo. E aí eu deixei alguns vídeos, algumas sugestões, não deu tempo fazendo a nossa live, mas o importante é que eu sei que vocês já entenderam um pouco do que vamos conversar hoje. Vai ser rapidinho para fecharmos esse assunto. Nosso tema de hoje é a Contra-Reforma. Ora, se nós estudamos a Reforma Protestante e concluímos o vídeo pensando o que faria a Igreja Católica para reagir contra as ideias de Martinho Lutero, as ideias da Reforma Protestante que tanto crescia na Europa e até fora da Europa. Bom, a Igreja realmente tomou algumas medidas e é sobre essas medidas que nós vamos conversar nesse vídeo, chamados então de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Verdade é que o objetivo dessas medidas é combater o crescimento do protestantismo, não só na Europa, mas fora da Europa. E aí, para combater esse crescimento, era necessário medidas que viessem a assegurar para a Igreja Católica a sua referência quanto igreja, quanto instituição e etc. Bom, Martinho Lutero não criticava a igreja. Martinho Lutero criticava as práticas da igreja. Logo, a reforma vem para combater as práticas que estavam sendo criticadas. E para isso, a Igreja Católica se posicionou fazendo um concílio, o chamado Concílio de Trento. Trento é uma cidade que tem lá na Itália. E concílio é uma palavra sinônimo de reunião. Se fez uma grande reunião em Trento, Concílio de Trento, convocou todos os bispos, arcebispos, aqueles que tinham cargos eclesiásticos, e vamos conversar sobre o que podemos fazer para voltar a crescer quanto catolicismo e se firmar também quanto uma igreja importante como é. Uma das primeiras medidas da igreja foi então criar o Tribunal do Santo Ofício. O que seria esse Tribunal do Santo Ofício? É como o nome diz, era um tribunal onde seriam julgadas os acontecimentos, os fatos, os contextos que fizessem ligação direta com a igreja. Então, o Tribunal do Santo Ofício, que é criado, ele vai julgar as práticas dessa nova religião, desses novos praticantes, e vai condenar os inocentes e culpados. É muito comum isso ocorrer com os cristãos novos, que são os judeus convertidos ao catolicismo. E aí esse concílio, esse tribunal do Santo Ofício, nada mais é do que um tribunal para julgar. Quem gosta de filme, o filme de Joana d'Arc tem uma cena impressionante sobre o Tribunal do Santo Ofício. No momento em que Joana d'Arc é julgada, embora condenada como bruxa, porque ela não reconhece o erro, ela não admite, né, o erro, e a Joana d'Arc é condenada como bruxa, é queimada numa fogueira, a fogueira santa, né, porque não pode ter fogueira santa, mas a fogueira santa em praça pública, viva, um belo de um espetáculo, um teatro. Mas também não precisa você pensar que isso é lá no passado não, viu? Porque todo dia lá no Papinha tem teatro. Bote lá em cena um roubo, um assassinato, para tu ver a quantidade de gente que vai para a rua olhar. Não venha dizer não. Ou seja, história não é coisa do passado, ainda acontece. Mas vamos voltar para cá. O Concílio de Trento, então, vai determinar o Tribunal do Santo Ofício como uma das medidas para combater esse crescimento dessa nova religião. Vai determinar também o surgimento de uma ordem, a Ordem dos Jesuítas, uma instituição que tinha por obrigação
proclamar o evangelho, evangelizar. E dos campos evangelizadores muito atrativo era o Novo Mundo, eram as terras das Américas que haviam sido descobertas, era o nosso Brasil, o nosso continente. E quem evangelizar? Os índios. Claro que vamos evangelizar os índios. Esses índios, para eles, não tinha cultura, não tinha religião, não tinha formação, seriam os novos cristãos a serem evangelizados. Daí, então, os jesuítas vêm para o Brasil e começa um processo de evangelização aos nossos nativos. Também uma evangelização com os povos africanos que chegam na condição de escravo, mas que trazem uma religião desconhecida ou condenada perante eles, que precisam também ser evangelizados, né? Então nós temos aí o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, né, que também chamamos de Inquisição nesse momento, a Ordem dos Jesuítas que vem para o Novo Mundo, para a América, para a Ásia, para a África, propagando essa nova fé. No Brasil, é bom lembrar que foram os jesuítas responsáveis pela educação. Foram eles que formaram a nossa primeira base de rede de ensino. Esse modelo de uma escola onde todas as crianças vão para aprender, é os jesuítas que implantam no Brasil. Devemos a eles esse legado que nós temos, né? Bom, e aí também tiveram outras medidas. Na página 91, o livro começa a citar. Nós tivemos a proibição das vendas de indulgências, que Lutero tanto criticou. Lembre que se Lutero está criticando as práticas da igreja, é claro que a igreja vai combater as práticas que já haviam sido criticadas. E as vendas de indulgência passou a ser um crime, não podia mais se vender indulgência. Ainda bem, né? Porque não serve. Mas vamos lá. Reafirmou o poder do Papa. Lutero dizia que o Papa não tinha poder absoluto. O poder absoluto está sobre a Bíblia, né? Sobre Deus. Mas o Concílio de Trento reafirmou que o Papa é uma pessoa que merece de nós um respeito e tem um certo poder, segundo a referência do Concílio de Trento. Permaneceu, né? Conservou os 7 sacramentos. É o batismo, a ceia, a Eucaristia, aqueles 7 sacramentos são mantidos e ainda mantém também o culto à Virgem Maria e aos santos. É nesse momento que a Igreja Católica vai se diferenciando ainda mais da Igreja Protestante. Na Igreja Católica, o culto ao santo, à Virgem Maria, é um reconhecimento legalizado e permitido. Já para os protestantes, não se faz necessário. Então, você já começa a perceber aí uma diferença grande entre essas duas religiões, né? Vai propor a criação de um seminário para instruir os novos padres. Lembre-se que Lutero criticava porque muitos cargos eram vendidos pela igreja, né? E aí as pessoas viravam padre não por vocação ou por interesse, mas sim porque comprava aquele cargo. Agora não. Agora você vai ter um seminário para você se preparar, para você descobrir se é realmente sua vocação e assim segui-la. E vai editar o Index, uma relação de livros que são proibidos, que os cristãos não podem ler. Porque nesses livros seriam livros que confrontam a fé. Certo? Então, o Concílio de Trento vai montar toda uma estrutura para reagir ao crescimento do protestantismo no mundo. E aí essas medidas que já citei vão sendo tomadas e vão ocupando grandes espaços. O livro de vocês, ele traz um capítulozinho separado para a Inquisição, que é uma das medidas lá do Tribunal do Santo Ofício, né? Nesse momento, quando uma pessoa era acusada de herege ou de heresia, ele então ia ser julgado, né? No caso de Joana d'Arc, que foi condenada, fogueira santa. Mas tivemos outros casos, como nós estudamos no capítulo já. Estudamos não, o pessoal do 8º ano está estudando, vocês vão estudar futuramente, como é o caso de Galileu Galilei, que ele nega a sua teoria para que preservasse a sua vida, e outros casos, né? Então nós temos aí essa prática muito forte
da igreja em perseguir. Os mais perseguidos são os judeus, que seriam os novos cristãos, e muitos deles, para fugir dessa perseguição, vêm para esse novo mundo, vêm principalmente para a região da Bahia, do Pernambuco, fugindo dessa perseguição aos novos cristãos, aos cristãos convertidos. Esse momento da história é um momento importante para nós, não porque nós estamos aqui falando de religião ou dizendo qual é a boa, qual é a ruim, não é isso. É um momento importante para a história, para que a gente possa compreender a separação de dois princípios religiosos, de duas bases de religião que dão vida a essas novas religiões que conhecemos e, ao mesmo tempo, a vários braços de religiões existentes pelo mundo. Nós temos aí como base do monoteísmo, nós temos o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São religiões monoteístas, né? Essas religiões, elas são as três maiores, são monoteístas. Mas nós temos outras religiões, como o budismo, o espiritismo, outras religiões. E aí a gente precisa sempre compreender o momento dessa separação para respeitar. Vale o princípio do respeito. Em todo momento, vale o princípio do respeito. E esse é o objetivo do livro, é que a gente possa conhecer e possa respeitar religiões e povos diferentes, principalmente povos africanos, que são tão acusados pelas suas religiões, e os nossos nativos, nossos indígenas, que são considerados até sem religiões. Bom, aqui fechamos o nosso assunto. Eu espero que vocês tenham entendido. Tenho certeza de que quem assistiu o filme de Martinho Lutero gostou, compreendeu bem o que conversamos. A partir daqui, nós vamos começar a tratar de assuntos diferentes, vamos entrar num novo capítulo no nosso próximo encontro. Já estava com saudade desse nosso bate-papo, mesmo que virtual, mas eu sei que quando a aula eu tiro meu tempinho e gravo, eu sei que vocês se dedicam, assistem, porque já nos conhecemos, já convivemos, é mais fácil do que quando a gente põe vídeo de um outro grupo, de uma outra pessoa, né? Não desmerecendo, que tem vídeos bem melhores do que o meu, mas a gente se gosta, né? A gente já está aqui junto um tempão, já deu para aprender a se gostar. Tem as atividades propostas, espero que vocês, se não fizeram, façam o quanto antes. E estamos aí. Tudo vai passar. Vencemos a gripe espanhola, por que não venceríamos o coronavírus? Vamos vencer também, logo, logo. Para encerrar, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima aula, tá, pessoal? Beijo para todos.